O tema que me cabe é licitações para obras de serviço de engenharia. Esse tema, a contratação de obras de serviço de engenharia gera bilhões e bilhões de reais por ano em contratações. Isso gira a economia, sem dúvida nenhuma. Então, não é fácil contratar serviços e obras de engenharia. Por isso, nós vamos discutir um pouquinho a legislação desde a Constituição até a lei das estatais, que entrou em vigor ontem, uma nova forma de licitar. Falando em girar a economia, eu lembro a todos que a nossa obra está disponível para aquisição, custa R$50, tá? Tem um stand aqui fora, quem estiver interessado, fique à vontade, a obra está bem interessante, tá? São diversos temas, então está bem interessante a obra. Vamos lá. Lei 8666. A partir de 1988, com o advento da Constituição Federal, que lá no artigo 37, inciso 21, estabelecia que para aquisição de bens e serviços é necessário a licitação, é obrigatória a licitação. 5 anos depois, veio a ser regulamentada essa lei através da famosa Lei 8666, tão apedrejada, tão discutida, tão maltratada e tão falada mal. Eu confesso para vocês que, apesar de tudo, eu gosto muito da 8666. Eu acho que ela tem que ser aperfeiçoada, está sendo, não na medida certa às vezes, mas é uma lei boa. É uma lei boa e vamos pensar que nós estamos 25 anos atrás. Está na hora de modernizar, sim. Nós vamos ver com as progressões que estão sendo melhoradas. Porém, ao final, vamos sentir saudades dela. Com esse projeto de lei, que tem a nossa nova lei de licitações aí, eu não tenho dúvida que vai ficar pior do que ela. Para mim, vai ficar pior. Vamos lá. Obras e serviços. Na 8666, lá no artigo 6º, inciso 1º e 2º, ela diz o que é obra, o que é serviço, não tem maiores problemas quanto a isso. No artigo 22 da 8666, são destacadas as modalidades de licitações. Concorrência, tomada de preço, convite, concurso e leilão. A mais usual para obras e serviços de engenharia é a concorrência. Essa não tem dúvida. 1993. De lá para cá, quando é que foi um novo passo? Foi em 2002, com o advento da Lei do Pregão, tão falado aqui, muito bem, já ilustrado por todos os palestrantes anteriores, já falaram muito da Lei do Pregão. E depois, em 2005, veio o pregão eletrônico, também muito bem falado já, não vou adentrar nos aspectos da lei. O que eu vou chamar a atenção é que o pregão é para serviços comuns. Professor Giancarlo, o que é um serviço comum? O Tribunal de Contas da União, ele tangencia, ele não resolve o problema. Ainda bem que o judiciário resolve. Depende do juiz. Serviço de engenharia pode por pregão, depende do juiz, não pode. Depende do tribunal, pode, depende do tribunal, não pode. É para o advogado ficar maluco. É para o empreiteiro, é para o licitante ficar maluco. Se eu fosse licitar hoje, se eu sou um gestor público, com certeza eu faço um pregão. É mais fácil, é mais seguro. Agora, que dá mais problemas, não tem dúvida. Eu trouxe alguns exemplos ali dos problemas que o pregão gera. Aqui em Santa Catarina, nós tivemos na semana retrasada uma decisão do juiz da 4ª Vara Federal suspendendo uma licitação na modalidade pregão. Era um serviço de consultoria e engenharia. O doutor William disse que não pode. É uma exceção, a maioria dos juízes aqui deixam fazer por pregão. No estado de São Paulo, a Justiça Federal, na TRF, terceira região, é praticamente pacificado que pode. Lá na Bahia, já não pode. Lá é pacífico, serviço de pregão não pode fazer serviço de engenharia não pode fazer por pregão. Então, tem esses problemas. E o que causa, o que o administrador público quer é preço, o pregão traz preço. Porém, o STJ, numa decisão recente, ele ratificou a decisão do 1º grau
dizendo que não poderia ter pregão em serviço de engenharia, o TRF3, em exceção, disse também que não poderia ter, e o ministro Falcão ratificou, dizendo, não, serviço de engenharia não pode ser por pregão. Foi impetrado um mandado de segurança agora, em nível nacional, contra o ministro dos Transportes, e hoje de manhã saiu a decisão dele, indeferindo a liminar por enquanto, porque o objeto desse mandado de segurança é suspender a modalidade de pregão para serviço de engenharia para todo o país. Por enquanto, ainda não está suspenso, mas espero que suspenda, porque realmente serviço de engenharia é delicado fazer por pregão. O pregão, ali no Rio Grande do Sul, foi licitado um projeto executivo para taludes, o DENIT licitou, e a empresa que ganhou a licitação na modalidade pregão, ela deu nada mais, nada menos que 96,14% de desconto. Ela firmou o contrato com 4% do valor referência, por incrível que pareça. Conseguiu acabar a obra? É óbvio que não. Não tem como, não existe. Então, pelo exemplo está claro. Dá para contratar? Eu acho que não dá. O Tribunal de Contas da União foge da questão, o Judiciário fica em meio termo. É uma modernização da lei? É. É uma modernização boa? É. Porém, eu acho que tem que ter muito cuidado para serviço de engenharia, porque serviço de engenharia, na maior parte das vezes, é um serviço de infraestrutura que depende de inteligência. E inteligência não se leiloa. Inteligência se avaliza, se analisa, quer dizer. Então, minha colocação no sentido que eu acho muito perigoso. Pois bem, de 2002, pregão, 2005, pregão eletrônico, 2011, surgiu a salvação dos problemas da licitação, o RDC. O RDC entrou em vigor em 2011, porém, já estava sendo utilizado na Petrobras há muitos anos, e dava certo na Petrobras, né, deu muito certo na Petrobras. O juiz Sérgio Moro nos explicou por que dava certo, é fácil, né, quando tem um clube de empreiteiros que acertam tudo, daí fica fácil você fazer um RDC. Da forma como foi feito, veio para a lei e deu a bagunça que deu. Tem um monte de empreiteiro entrando, não está conseguindo entregar, tá a maior confusão. RDC não resolveu o problema. Em 2012, o RDC foi ampliado, só voltar um pouquinho aqui, ó. Em 2011, ele foi instituído para quê? Para as obras da Copa e das Olimpíadas. Em 2011, o objeto principal da RDC era para isso aí. Em 2012, ele foi ampliado para as ações integrantes do PAC e serviços de engenharias ligadas ao SUS. Em 2015, ele foi ampliado para obras relacionadas à segurança de política pública, de segurança pública, estabelecimentos penais e unidades de atendimento socioeducativo. E, em 2016, foi ampliado para as obras relacionadas a serviços de tecnologia. Então, está ampliando cada vez mais, daqui a pouco vai ser RDC para tudo. Já está quase em tudo, né? Daqui a pouco vai servir para tudo o RDC. Problemas. O RDC tem duas grandes armadilhas que eu vejo. Primeiro, o RDC não resolve o problema de projeto, porque o RDC, para quem não conhece, você contrata tudo. Geralmente tem um anteprojeto e você... Tem várias modalidades dentro da RDC, eu não vou entrar por causa do tempo. Você passa para o particular o problema, por exemplo, de um projeto executivo e da obra. Se o projeto executivo está com problema, o problema passa para o particular. Isso não resolve, porque geralmente os problemas estão muito antes. E o outro problema que acontece é a fiscalização. Sem fiscalização, não consegue fazer nada. Então, não é raro ter um fiscal controlando várias obras e é óbvio que não dá certo, que não consegue fiscalizar. Não consegue fiscalizar, não consegue controlar, daí fica tudo solto, daí a gente conhece, estamos no Brasil, né? A gente sabe o que acontece. O RDC, de fato, ele agiliza a contratação. O que a Lei 866 tem de problema sério, que é a morosidade, o RDC e o pregão eletrônico, eles, em princípio, eles resolvem esse problema, porque é muito fácil, é muito rápido.
contratar por RDC. É tudo eletrônico, é tudo a toque de caixa. O problema vem depois. Foi feita uma auditoria em alguns contratos do DENIT, pelo Ministério da Transparência, e qual foi o resultado dessa auditoria? 42% dos contratos das licitações não chegaram a bom termo e tiveram que ser repetidos, causando um atraso no início das obras. 42%. Quase a metade dos RDCs não deram certo dos contratos que foram auditados. Então, alguma coisa está errada, certo? Lei 8666 com problema, não é boa. Pregão eletrônico, RDC. Continuamos com o problema. Vamos para mais uma legislação. Qual é? A lei das estatais. A lei das estatais é uma lei nova, ela é de 2016, mas ela entrou em vigor a partir do dia 30, sábado, então ontem, segunda-feira, o primeiro dia útil dela, e traz uma série de inovações com intenções muito boas, porém, eu quero ver funcionar na prática. E vou passar alguns porém para vocês aí, para vocês pensarem comigo. Vamos lá. Ela alberga empresas públicas e sociedade de economia mista e suas subsidiárias. Ponto. E não tem opção. Essas empresas vão ter que fazer, pela lei das estatais, as licitações de obras e serviços. Não tem dúvida. Passou a disciplinar as licitações e contratos, independentemente da natureza da atividade desempenhada. Consequentemente, não se utiliza mais a 8666. É o fim da 8666. É o começo do fim. Ela é excludente da 8666. O que no pregão eletrônico, no RDC, tinham de subsidiariedade da 8666, aqui já não tem mais. Estão acabando com a 8666, não tem dúvida. É bom, é ruim? Eu acho que é ruim, porque é uma lei que ela deixa muito poder na mão do administrador e, às vezes, é complicado. Ela incorporou muitos dos procedimentos do RDC. Tá? Ela é um RDC mais simplificado. Chama a atenção que a habilitação dela é bem simplificada. O que é isso? Ela tem simplesmente a qualificação técnica e econômica. Capacitação jurídica e capacitação de regularidade fiscal e trabalhista não tem mais. O que é isso aí? Uma empresa pode participar sem certidão negativa. É bom? É. Porém, eu acho que está afetando o princípio da igualdade. A empresa pode ficar devendo, está inscrita no BNDT, não tem problema nenhum, pode participar das licitações lá nessa nova lei das estatais. É uma outra curiosidade que eu acho muito perigosa. Eu acho muito perigosa porque, se a empresa já não está com os impostos em dia, a probabilidade de dar problema no desenvolver da obra, do contrato, é muito grande. Cada estatal terá que fazer o seu regimento próprio. Está estabelecido na lei. As estatais aqui, Celesc, Casan, já estão se movimentando, não estão com o estatuto pronto ainda, mas elas vão ter que fazer no estatuto, e o estatuto vai dizer como é que vai ser a licitação. Então, estão quebrando a cabeça. A estrutura do certame é a mesa do pregão, como regra. Você pode mudar essa estrutura? Pode, mas é exceção. Então, o pregão é a base. O foco da licitação é o real favorecimento da proposta mais vantajosa, só sendo possível a desclassificação nos casos de vícios insanáveis. Eu posso apresentar uma proposta com erro? Eu posso. Eu vou ser desclassificado só se a minha proposta tiver um erro muito grave, muito que não tenha como corrigir. Senão, eu consigo continuar no certame. Quem é que vai dizer isso? O órgão licitante ali, a estatal. Vai dizer, não, isso é insanável, isso não é insanável. Vocês imaginam tanta discussão que vai ter isso aí. O novo regime de contratação, que tem como regra ela tem a regra dela
é uma contratação semi-integrada, que envolve a elaboração e desenvolvimento de projeto executivo, execução de obras, etc. Então, ela formalizou que é semi-integrada, assim que vai funcionar. Então, não deixou muita margem para outro tipo de modalidade de licitação. E, por último, ela abriu a possibilidade do licitante propor solução que seja tecnologicamente mais viável e mais econômica para a estatal. Vocês imaginam, em plena licitação, um levanta a mão, não, eu tenho uma solução melhor que essa aqui, eu quero que você analise a minha solução. Além de ser melhor, é mais barata. O que o gestor vai ter que fazer? Ele vai ter que analisar. Então, é muito boa? É, mas não para o Brasil. Eu acho, eu não quero ser pessimista, mas eu acho que não vai funcionar. Tá? Eu acho que está dando muito poder para o administrador, não que não tenha que ter poder, porém, no Brasil, sendo positivado, já é difícil, já dá demanda judicial. Imagine se não estiver positivado. Então, por isso que eu digo que eu acho que nós vamos sentir saudades da 8666. É isso, pessoal. Muito obrigado. Boa noite.